Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caro Padre, amadíssimos irmãos e irmãs, e também àqueles que nos seguem pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos a este momento de oração, para nós, a celebração da Eucaristia, os que estamos aqui presencialmente. Um momento forte nesta experiência que temos de vir à casa da Mãe, onde buscamos o seu conforto maternal. Devo dizer que é particularmente grata para mim a celebração de hoje, na qual fazemos memória de um sacerdote muito humilde, mas que na sua humildade alimenta a espiritualidade sacerdotal ao longo do tempo. Chamava-se João Maria Vianney, era francês e morreu no dia 4 de agosto, por isso é a sua festa, de 1859. O Papa São João XXIII, numa encíclica que escreveu a 1 de agosto de 1959, no centenário da morte do Santo Curadares, como também é conhecido, uma encíclica que se chama Sacerdotii Nostri Primordia, de alguma maneira, pinta de alguma maneira a figura do Santo Curadares e nele também o que o sacerdote deve ser. Perdoai que hoje me ponha a mim em causa a partir da memória de Santo Curadares. Diz o Papa São João XXIII que nele podemos distinguir 3 coisas importantes. A primeira, a austeridade da vida. São João Maria Vianney era um homem pobre, profundamente pobre. Ele escreveu que o seu segredo era dar tudo. Viveu entre os pobres e quis morrer como pobre. Não tinha nada para si. E esta atitude de pobreza, juntamente com a exigência que ele colocou na sua vida, é para mim, sacerdote, alguma coisa que me interroga. Viverei eu a pobreza no sentido em que São João Maria Vianney foi capaz de viver e testemunhar? A segunda nota da vida do Santo Curadares é o seu amor à Eucaristia e nela relacionada com o sentido do seu sacerdócio. Ele dizia que se as pessoas soubessem o que é um sacerdote, ficariam admiradas, não com medo, mas com amor. Porque o sacerdócio é oferecer Cristo aos outros e oferecê-lo particularmente na celebração da Eucaristia, nele preparada por uma forte vida de oração e por uma grande disponibilidade no sacramento da reconciliação. Levantava-se muito cedo, dormia muito pouco, e o seu tempo primeiro era para o Senhor, onde ia buscar as forças para o seu ministério. E a terceira coisa do Santo Curadares é o zelo. Ele procurou dar-se totalmente àqueles que lhe estavam confiados. Teve tentação de fugir, por 3 vezes tentou fugir para um mosteiro, mas o amor e o zelo por aqueles que lhe tinham sido confiados e quem quis, como ele disse logo na entrada a uma criança, mostrar o caminho para o céu, fez com que ele fosse um homem zeloso, particularmente atento aos pobres e aos pequeninos, para quem ele era particularmente disponível, atento e delicado. É uma figura de sacerdote. Nós que estamos aqui rezemos pelos nossos sacerdotes, para que vivam algo deste espírito de São João Maria Vianney. E eu próprio, neste momento em que todos reconhecemos as nossas culpas, imploro o perdão do Senhor por todas as vezes em que não soube viver este espírito que lemos no testemunho e na vida do Santo Curadares. Reconheçamos que somos pecadores.
Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, que fizeste São João Maria um sacerdote admirável no zelo pastoral, concedei-nos que, imitando o seu exemplo, ganhemos para vós o amor de Cristo, no amor de Cristo os nossos irmãos, e com eles alcancemos a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, disseram os filhos de Israel: quem nos dará carne para comer? Temos saudades do peixe que no Egito comíamos de graça e dos pepinos, melões, bolgos, cebolas e alhos. Agora temos a garganta seca. Falta-nos tudo. Não vemos senão o maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha o aspecto de goma resina. O povo dispersava-se para o apanhar. Depois passava-o pelo moinho ou pisava-o no almofariz. Por fim, cozia-o na panela e fazia bolos. Tinha o sabor dos bolos de azeite. Quando à noite o orvalho caía sobre o acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu chorar o povo, agrupado por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor inflamou-se fortemente e Moisés sentiu um grande desgosto. Dirigiu-se então ao Senhor, dizendo: Por que tratais mal o vosso servo, e não encontrei graça aos vossos olhos? Porque me deste o encargo de todo este povo? Porventura fui eu que concebi este povo? Fui eu que dei à luz para que me digais: toma este povo nos braços, como a ama leva
a criança ao colo e leva-o para a terra, e eu jurei dar a seus pais. Onde poderei encontrar carne para dar a este povo que vem chorar para junto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer? Não posso sozinho ter o encargo deste povo. É excessivamente pesado para mim. Se quereis tratar-me desta forma, dai-me antes a morte. Se encontrei graça aos vossos olhos, que eu não veja mais esta desventura. Palavra do Senhor. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. 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 O meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis obedecer. Por isso os entreguei à dureza do seu coração, e eles seguiram os seus caprichos. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Oh, se o meu povo me escutasse, se Israel seguisse os meus caminhos, num instante esmagaria os seus inimigos, deixaria cair a mão sobre os seus adversários. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Exultai em Deus, que é o nosso auxílio. Os inimigos do Senhor obedeceriam ao meu
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um lugar deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este local é deserto e a hora avança. Manda embora toda esta gente para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: Não precisam descer embora. Dai-lhes vós de comer. Disseram-lhes eles: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-mos cá. Ordenou então a multidão que se sentasse na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Caro Padre, amadíssimos irmãos e irmãs, nas leituras que fazemos nas missas durante a semana, raramente há um tema único. Hoje, porém, nas 2 leituras, há um tema em comum, que é o do alimento, que é a da necessidade que sempre temos, humanamente, de comer para poder viver. A primeira leitura fala-nos desse alimento que o povo de Israel teve durante a sua caminhada no deserto. Às vezes podemos pensar que o maná que era assim alguma coisa de miraculoso. Não, como muito bem diz o livro dos Números, e nisso é muito claro, talvez mais claro que o livro do Êxodo, o maná era um fruto de árvores, estilo gomas, que no deserto se desenvolviam, particularmente nos meses de junho e julho, em que eram particularmente abundantes. E por isso estes textos que falam do maná, falam de uma realidade que aconteceu, historicamente está provada e que é própria da caminhada no deserto. Mas o que o texto do livro dos Números hoje nos diz é uma outra coisa e coloca-nos uma outra inquietação. E qual é a inquietação que o texto do livro dos Números nos indica? Como vimos, o povo parecia farto daquele alimento que era dado por Moisés, segundo a ideia que depois se vai continuando ao longo do Antigo Testamento, que era dado por Deus, de alguma maneira, era uma experiência da gratuidade de Deus, mas esta experiência tornou-se para o povo, na encaminhada, indigesta. Humanamente a gente percebe, se comêssemos todos os dias a mesma coisa, talvez não gostássemos muito. Algo assim acontecia. Mas devemos escavar mais e ir mais fundo na interrogação que este texto nos dá. E a pergunta é esta: que alimento queremos para a nossa vida?
Agora passamos a uma outra dimensão da reflexão. O alimento que nos vem de Deus ou o alimento humano? Não estou a falar aqui apenas do alimento que nós comemos para viver. Não é disso. É alimento enquanto motivação da nossa vida. O que é que nos motiva? O que é que nos orienta? Que alimento tem o nosso coração? Que inclinação? Podemos pôr isso noutra linha. Para onde se inclina o nosso coração? Para Deus ou para os nossos instintos humanos e para o nosso egoísmo? Ou seja, o texto do livro dos Números deixa-nos esta pergunta: o que é importante na nossa vida? O que é que alimenta? Percebemos isto? O que é motivação? Quais as motivações que nos levam a andar de pé e a reagir? E quer-me a mim parecer que nós às vezes somos como o povo de Deus no deserto e preferimos coisas tão humanas, tão naturais, sem dizer que elas não são necessárias, mas tão pouco consistentes, para tomar a ideia de ontem, da primeira leitura, tão vaidade, tão ocas, que orientam a nossa vida. O povo de Deus revoltou-se porque só tinha aquele alimento. E nós revoltamos-nos às vezes porque queremos esse alimento que se chama poder, sucesso, dinheiro e tantas outras coisas que se envolvem numa atitude de egoísmo em que nós pensamos apenas no nosso bem-estar e não nos abrimos a um outro alimento, a uma outra ideia, a um outro projeto, que é aquele que Deus tem para nós. Isto em relação à leitura do livro dos Números. Um breve comentário ao texto do Evangelho, onde nós lemos, na versão de São Mateus, porque está nos 4 Evangelhos, o célebre milagre, assim conhecido entre nós, da multiplicação dos pães. Sobre a multiplicação dos pães no Evangelho de São Mateus, eu gostava de fazer 3 considerações muito rápidas. A primeira é a situação na qual o Senhor parte o pão para alimentar a multidão. Diz-se do Evangelho, após a morte de João Batista, que nós lemos há poucos dias no Evangelho, após a morte de João Batista, Jesus foi para um lugar desértico e foi aí que tudo aconteceu, porque a multidão foi à procura de Jesus. Ora, quem é que foi para o deserto e nesse deserto deu alimento? Foi Moisés. O Evangelho de São Mateus, que é muito cuidadoso em fazer a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, apresenta-nos Jesus como o novo Moisés. E tal como, e são os pontos de contacto, Moisés deu um pão, o maná, ao povo de Deus errante, Jesus dá um novo alimento, que é a sua própria vida. Ele que é o pão da vida. São João, ao comentar a multiplicação dos pães, abre-nos ao discurso do pão da vida. Portanto, aquele alimento que Moisés deu era passageiro. Aquele que o Senhor nos dá é permanente, porque é o seu corpo. E no texto do Evangelho de São Mateus aparecem outras 2 coisas, dois apontamentos muito bonitos. O primeiro é que Jesus realiza este sinal pela compaixão. Vendo a multidão, Jesus ficou compadecido, encheu-se de compaixão, curou os doentes, diz o texto, e alimentou o povo. O pão da Eucaristia, que nós partilhamos cada vez que a celebramos, é o pão da compaixão de Deus que se manifesta no mistério pascal de Cristo, em que Cristo, dando a sua vida, se torna para nós, quando realizamos em sua memória
a Eucaristia torne-se para nós o verdadeiro alimento, que nasce do seu coração aberto e da sua compaixão para nós que somos pobres, doentes, famintos de tanta coisa. A multiplicação dos pães é de facto o sinal, um dos sinais, ou o sinal maior talvez, quando relacionado com o mistério pascal, daquilo que o Senhor quis para nós ou quis realizar para nós. Quis realizar para nós um sinal, no qual Ele mostrasse até ao fim dos tempos a sua compaixão por nós. Por isso, participar na Eucaristia não é fazer qualquer coisa, é participar do amor de Deus, do amor compassivo que Deus tem por cada um de nós. E a segunda nota que eu gostava de sublinhar deste Evangelho é esta ou a terceira nota, é esta da necessidade que o Senhor tem de mãos que ofereçam este pão. Ele partiu o pão, deu aos seus discípulos e foram os seus discípulos que o foram levar à multidão. Certamente aqui recordamos, e num dia em que celebramos um sacerdote como Santo Cura de Ars, as mãos frágeis daqueles que oferecem o pão da vida aos seus irmãos, o consagram sobre o altar e o repartem pela multidão. O milagre da multiplicação dos pães necessita mãos, quer as mãos de todos os cristãos na solidariedade humana, quer a mão do Padre ao celebrar a Eucaristia. Mas esse dom, esse alimento, passa pelas pessoas. Não vem do céu diretamente como maná, não. Fica nas frágeis mãos dos cristãos, da Igreja, para que seja alimento de tanta multidão que continua a ter fome da palavra e a fome do pão da vida. Necessita de nós, de formas diferentes, no sacerdócio ministerial e no sacerdócio comum dos fiéis, de formas diferentes. Mas este pão da compaixão, este pão que dá a vida, continua a necessitar das mãos de homens e mulheres e particularmente do ministério ordenado do presbítero e do bispo. Que o Senhor nos ajude a perceber a beleza deste sinal que se prolonga na nossa vida e na história da Igreja. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo saciou-se com 5 pães as multidões que o seguiam, fez-se alimento para saciar a nossa fome. Cheios de confiança, elevemos ao Pai a nossa oração dizendo: ouvi-nos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que a Igreja, sempre fiel a Jesus Cristo, sacie as multidões com a palavra do Evangelho e também com o pão da vida eterna, oremos. Para que durante a caminhada desta vida, em vez de nos queixarmos do que nos falta, saibamos agradecer a Deus o que recebemos. Oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, para que os povos, pelo entendimento, pela concórdia,
alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvimos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que os ministros da boa aliança do Senhor peçam perdão das suas próprias fragilidades, intercedam pelas de todos os cristãos. Oremos. Ouvimos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que os homens que ainda hoje passam fome e buscam trabalho noutros países possam mudar o rumo das suas vidas e dos seus. Oremos. Ouvimos, Pai Celeste, e atendei-nos. Para que a nossa Assembleia não se canse de ouvir o Senhor e de saciar a fome na mesa da palavra e da Eucaristia. Oremos. Ouvimos, Pai Celeste, e atendei-nos. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos o alimento da vida presente e o pão do céu que nos dais para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que colocamos sobre o vosso altar na comemoração de São João Maria e por estes santos mistérios que lhe alcançaram a glória, concedei-nos o perdão e a paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São João Maria, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Venha, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Maria Vianney e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que veis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, na quem tens morada, pois sem palavra e solução.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste, ao celebrar a festividade de São João Maria, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora fazer a nossa canção Nossa Senhora neste ano jubilar. Salve. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do vosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Pedem-me que faça estes dois avisos. Na quarta-feira, dia 6 de agosto, uma visita temática à exposição temporária Servir, única pregação, às 21h15, sob o tema O Serviço que o Evangelho Canta. Contemplação de temática do serviço a partir da tradição musical da Igreja, orientada pelo ensemble do Serviço de Música Sacra do Santuário de Fátima. Caros irmãos e irmãs, caro Padre, uma continuação de um dia muito feliz, bom regresso a vossas casas, certamente ireis mais felizes depois deste encontro com Deus, pelas mãos da Mãe de Deus, nesta casa que é sua. Que o Senhor escute as vossas preces. Lembramos também o que diz o Evangelho, que é importante, esta pergunta. O que é que alimenta a nossa vida? O que é que orienta a nossa vida? Que alimento é que nós buscamos? Fiquemos a pensar nisso. E agora imploremos sobre todos nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Amém.